tarde, pessoal. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né? Que nós estamos passando por um momento difícil aí na nossa cidade, ok? Bom, nós vamos iniciar a aula de hoje, a videoaula de hoje, falando sobre a industrialização, tá? O processo de industrialização. Então, vocês vão utilizar a apostila de vocês, vão assistir a videoaula, vai pegar a apostila de vocês e vai fazer as observações que eu vou comentar agora no vídeo, tá bom? Para que vocês compreendam melhor a aula, ok? Então, olha bem, na apostila nós vamos ver a apostila 2, a apostila Somos, a de número 2. Nós vamos iniciar no capítulo 1, falando sobre a industrialização. Então, nós vamos ver as etapas da industrialização, ok? Então, na página 4 da apostila, eu quero que vocês façam uma análise, porque nós vamos observar todas as figuras deste capítulo. Então, na página 4, nós temos aí uma figura mostrando uma parte de uma indústria, né, do envasamento de óleo, comestível, óleo de soja, esse óleo que a gente consome na nossa casa de cozinha, tá? Então, aí mostra, vocês estão vendo uma fila de óleo aí, mostrando o trabalho de uma indústria, tá bom? Dentro de uma indústria. Então, eu quero que vocês analisem para poder compreender depois o processo aí de industrialização da nossa apostila. Então, na página 5, nós já temos aí também uma senhora mostrando um trabalho já manual, né? Desenvolvendo aí o artesanato. A industrialização, ela passou por 3 fases. Ela passou pelo artesanato, pela manufatura e até chegar à indústria moderna, tá? Então, a industrialização, ela ocorreu passando por essas 3 fases, ok? Então, o que foi o artesanato, né? Então, na página 5, nós vamos estar falando sobre isso. O artesanato, ele mostra o quê? Uma ausência, né, da divisão social do trabalho. A pessoa começa a produzir um produto, um objeto, ele começa do começo ao fim. Ele vai mostrar a sua habilidade, a sua inteligência, né, o seu trabalho ali, do começo ao fim. Não tem divisão social do trabalho. Então, nessa figura aí da página 5, que mostra uma mulher construindo aí uma panela, né, de barro, você percebe que ela começa a fazer a panela, ela começa do começo, ela pega a argila do começo ao fim na produção dessa panela, tá? Então, os seres humanos, eles começaram desde o início, eles começaram a produzir os seus utensílios, os seus utensílios domésticos, facas, machados, né, potes, vasos, eles começaram a produzir dessa forma, artesanalmente, tá? E como que era feito esse trabalho? Tudo manual. Então, eu tinha habilidade para fazer uma panela, como a senhora aqui, eu ficava por responsabilidade de fazer a panela. O outro tinha habilidade para fazer o copo, ele fazia o copo. O outro ia produzir a roupa, cada um ficava com com um tipo de trabalho mais específico, cada um começava do começo ao fim a sua produção. Isso é um artesanato. Então, às vezes, um produto hoje no mercado que é artesanal, que são os artesãos que fazem, as pessoas que produzem isso, a gente chama de artesão, que produz o objeto sozinho, do começo ao fim, a gente chama de artesão. Os produtos artesanais, eles são mais caros. Eles são mais caros por quê? Porque a pessoa leva mais tempo para produzir, né? Ela sozinha para produzir do começo ao fim. Então, o produto se torna mais caro na hora que vai para o mercado, ok? Então, esse foi o primeiro processo da industrialização, que foi quando começou a surgir os primeiros utensílios, quando o ser humano começou a desenvolver, a praticar, né, esse trabalho artesanal, e aí existia a ausência de divisão de trabalho. Cada um fazia o seu produto e com as suas próprias ferramentas simples, faca, coisas simples, né, machado, coisas simples, eles começavam a desenvolver aí o seu produto, a sua produção, certo? Geralmente, o trabalho artesanal eles faziam para atender as necessidades mesmo do grupo, da família. Depois, com o passar do tempo, começaram a fazer trocas, né, de um artesão com o outro. Muito bem. Essa foi a primeira fase da industrialização. Depois, então, memorizando, no artesanato nós não temos divisão social do trabalho. A pessoa começa a produzir o trabalho do começo ao fim, igual essa figura está representando, dessa senhora, certo? A utilização de ferramentas são ferramentas simples.
tesouras, facas, agulhas, linhas, coisas simples, ok? Depois, nós tivemos a segunda fase na apostila está mostrando também, a segunda fase da industrialização, que foi a manufatura. A manufatura, eu quero que vocês analisem na apostila de vocês também, a figura aí, tem um desenho, uma figura representando uma produção de calçados, uma fábrica de Franca, próximo de nós aqui, né? Então, vocês observam na figura da página 6, que nessa figura tem várias pessoas trabalhando, cada um de um lado, né, trabalhando. O que eles estão fazendo? Cada um está fazendo um processo de produção. Então, na manufatura, a gente fala que foi uma etapa intermediária entre o artesanato e entre a indústria. Então, a manufatura começou lá na Inglaterra, né? Na época no século mais ou menos 16 até mais ou menos o século 18. E a característica dela, o que foi da manufatura? Já foi o surgimento aí de algumas máquinas simples para ajudar a desenvolver, a produzir, né, determinados produtos. Começou a surgir já algumas máquinas simples para facilitar o trabalho, né, do ser humano. Então começou já a ocorrer uma divisão social do trabalho nesse processo de manufatura. Então, por exemplo, se a pessoa constrói lá a panela, que nem a mulher lá, um pega a argila, o outro molda a panela, o outro põe o cabo, o outro faz a tampa, é dividido por pessoas. A pessoa não começa e termina sozinha que é a produção, certo? Então, na manufatura, a gente fala que foi um processo intermediário. Começou a surgir já algumas máquinas para facilitar o trabalho, mas predominava ainda o trabalho humano, né? O ser humano estava ali por perto, cada um desenvolvendo a sua habilidade. E no final de tudo, juntava as peças e montava um determinado produto. Isso foi a fase da manufatura, ok? E outra coisa que eu quero que vocês lembrem, mostrando aí a figura que está representando na apostila na página 6, nessa confecção de sapatos aí numa loja, numa fábrica em Franca, vocês vão ver, é calçado. Como que eles se dividem as tarefas? Um faz o molde do sapato, o outro costura, o outro coloca algum detalhe, o outro embala. Cada pessoa faz uma parte no processo desse produto, tá? Então, isso foi a manufatura. Depois, nós tivemos a terceira fase da industrialização, que foi a chegada da indústria moderna. Essa fase da indústria moderna, né, ela veio acompanhada com a Revolução Industrial, tá? Na Inglaterra. Ela espalhou para o mundo, começou na Inglaterra e espalhou para o mundo inteiro rapidamente, tá? Então, a Revolução, a indústria moderna, que veio acompanhada aí com a Revolução Industrial, ela tornou, né, a fabricação de materiais a atividade econômica mais importante da sociedade. Então, junto com a indústria moderna, veio o quê? Uma aceleração aí no desenvolvimento da produção com a utilização de máquinas. Então, nós temos aí, como eu falei, nós vamos observar várias figuras nesse assunto, nesse capítulo. Na página 7, nós temos a figura de uma indústria, uma produção de automóveis, né? Uma indústria aí de automóvel onde os robôs soldam peças metálicas aí no chassi de alguns carros. Então, observe na figura que vocês vão ver os robôs desenvolvendo a função. Então, como a indústria moderna, veio o quê? O uso maciço de máquinas. É uma característica da indústria moderna. O uso maciço com máquinas sofisticadas para ajudar o ser humano a desenvolver o produto. Junto com esse uso maciço de máquinas, veio também o quê? A produção em larga escala. Se as máquinas vão fazer o trabalho, vai começar o produto do começo ao fim sozinha e vai desenvolver, a produção vai ser maior. Então, vai produzir em grande quantidade, né? Se vai produzir em grande quantidade, em larga escala, que a gente fala, né, ela vai produzir em série também. O que quer dizer isso? O mesmo corte para todos os produtos, para todos os objetos do que está fazendo, certo? Então, todos os produtos vão ser praticamente iguais, porque a máquina vai reproduzir, né, várias vezes aquilo. A perfeição aí, às vezes, pode ficar a desejar, né? Então, junto com a indústria moderna, veio o quê? O uso intensivo das máquinas, o aperfeiçoamento, aí, o uso maciço de máquinas
trabalhando por nós, ajudando a acelerar a produção, né, o desenvolvimento de algum produto, tá? E então, na indústria moderna, qual que é a característica? Produção em larga escala, produção em série e uso maciço de máquinas, tá? Então vocês vão olhem na figura e observem que os robôs estão fazendo o trabalho às vezes que outras pessoas poderiam estar fazendo, certo? Então na produção em série, as máquinas que vão ajudar a produzir em grande quantidade, tá bom? Vocês vão ler a apostila, memorizar isso que eu estou explicando, para que vocês possam entender e responder depois as atividades da página 8, tá bom? Mas